Então Deus vai falar poderosamente com você nesse instante. 1 Reis, capítulo 22, a partir do verso 4, diz assim: Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramate Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra de Deus. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na sua mão, ó rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale assim, ó rei. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Trazei-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e o rei Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestimentas reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Versículo 14. Porém Micaías disse, versículo 13 melhor, e o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: Vês aqui as palavras dos profetas, a uma voz predizem coisas boas, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isto falarei. Amém? Tome teu assento. Queridos, eu gosto muito dessa história, e certamente ela traz para nós algumas revelações muito profundas e lições imprescindíveis para a nossa vida. O rei de Israel, que na verdade havia 2 reis em Israel, haja vista que foi dividido reino do norte e reino do sul. Josafá era rei de Judá e Acabe rei de Israel. Acabe era o pior rei que havia em toda Israel. Este rei, preste bem atenção, este rei decide invadir Ramote Gileade. A filha do rei Acabe havia casado com o filho do rei Josafá. E então ele diz: Olha, Josafá, você não quer ir comigo invadir, tomar Ramote Gileade? Josafá então diz assim: Olha, o meu povo é teu povo, os meus cavalos são os teus cavalos, aonde tu for eu irei, porém é melhor que nós consultemos um homem de Deus. É melhor que antes de nós irmos invadir, antes de nós irmos a esta guerra, é necessário que chame profetas, homens de Deus, para nos declarar o que o Senhor tem a nos falar. Qual a direção de Deus para nós? Se nós, preste bem atenção, se nós descemos e invadimos, ou se nós ficamos, se nós vamos ter vitória, ou se nós vamos ter derrota. Então o rei Acabe tinha os profetas que agradavam o coração dele. E é esse o problema que havia na vida de Acabe. É que ele constituiu para si muitos profetas, porém falsos profetas. Mas esses profetas eram do agrado
de Acabe, porque todas as vezes que estes profetas se apresentavam diante do rei Acabe, esses profetas traziam notícias boas, sempre trazia palavras boas. E a pergunta é: quem não gosta de palavras boas? Quem não gosta de palavras do tipo, vai tudo bem, vai dar tudo certo, Deus é contigo, vai ter vitória para você? Esse era o estilo de profeta que havia junto de Acabe. Acabe gostava demais desses profetas. Então todas as vezes que esses profetas se apresentavam a Acabe, dizia: Acabe, Deus é contigo, tu vai ser vitorioso, tu vai ter vitória nesta peleja, Acabe, Deus vai te dar vitória. Então Acabe se enchia. Então no primeiro momento que Josafá manda Acabe consultar os profetas, Acabe traz logo quem? Os quase 400 profetas diante dele de Josafá. O que esses profetas dizem? Desce, Josafá, desce, Acabe, porque o Senhor vai dar esta terra para vocês. Deus vai descer com vocês, vocês vão ter vitória. Então Acabe se enche. Acabe agora fica feliz porque as palavras são doces, as palavras são de vitória, as palavras são de bênção. Então Josafá diz: espera aí, Acabe, não tem aí um profeta de Deus? Eu quero crer aqui que Josafá, como tinha uma certa experiência com Deus, falou assim: esses profetas aí não estão com nada não. Esses profetas aí devem estar profetizando porque gosta de Acabe. Acabe é rei, esses profetas não vai pregar contra o rei, não vai profetizar de maneira contrária. Então Josafá diz assim: não tem aí um homem de Deus não? Um profeta verdadeiro de Deus que fale de fato o que Deus tem para nós? Aí Acabe fala assim: olha rapaz, tem um aí, tem um profeta, porém eu não gosto desse profeta, eu não gosto deste homem, porque ele só profetiza coisa mal. E aí vem a pergunta: quem é que vai gostar de um profeta que só profetiza coisa mal? Quem é que vai gostar de um profeta que fala contrário à voz do nosso coração? Quem é que vai gostar de um profeta que, enquanto o nosso coração alimenta a vitória, ele chega dizendo que vai ter derrota? A pergunta é: quem de nós gostaríamos? E será que nós também não preferiríamos ouvir os 400 profetas? Será que o nosso coração também não se alegraria com as palavras dos 400 profetas? Será que nós também não rejeitaríamos o profeta Micaías? Qual é esse profeta aí? Se eu tenho 400 que profetizaram coisas boas para a minha vida, por que eu vou ouvir um que profetizou coisa ruim? Então, queridos, o que Acabe fala? Tem um profeta aqui em Israel, porém eu não gosto desse profeta, eu odeio esse profeta, eu aborreço esse profeta, porque todas as vezes que ele se apresenta diante de mim, ele profetiza coisa mal. Então Josafá diz assim: não fale assim, ó rei, não fale desse jeito do homem de Deus, do profeta do Senhor, manda chamá-lo. E de repente Acabe chama o seu servo e diz assim: traga Micaías à minha presença. Agora, quando o mensageiro chega diante de Micaías, o mensageiro já chega intimidando o homem de Deus, já chega intimidando o profeta, dizendo: olha Micaías, o rei Acabe mandou te chamar, porém, saiba de uma coisa, lá tem 400 profetas, e todos os 400 profetas profetizaram a mesma coisa, só coisas boas, só vitória, só bênção, só milagre. É melhor que a tua palavra seja igual a deles. Eu já estou te advertindo para tu chegar lá e falar a mesma coisa, porque senão, em outras palavras, o rei não vai ficar bom com você, Micaías. Então o profeta que tem compromisso com Deus disse: vive o Senhor, vive o Senhor, que aquilo que Ele me disser, aleluia, isso eu falarei. Então o profeta Micaías segue rumo ao palácio de Acabe, a praça onde aqueles homens estavam. E agora Micaías está diante do rei Acabe, diante do rei Josafá,
diante de toda aquela multidão de profeta. E o rei Acabe pergunta: Micaías, a gente desce ou a gente fica? A gente vai ter vitória ou a gente vai ter derrota? E o suspense paira no ar, porque agora quem vai falar é um homem de Deus. Agora quem vai falar, os profetas estão esperando. Os falsos profetas estavam ali esperando Micaías. Todo mundo agora, atenção voltado ao homem de Deus. Olha que algo extraordinário. Os ouvidos atentos à voz do profeta de Deus. Os olhos voltados ao profeta, ao homem de Deus. E Micaías agora, queridos, chega para o rei Acabe e diz assim: olha, Acabe, Deus me mostrou. Olha o que é um profeta de Deus, querido. Deus me mostrou um povo disperso, como ovelhas que não têm pastor. Eu vou resumir para você. Micaías diz: tu desce, mas tu não volta, tu morre lá. Aí Acabe ficou doido. Acabe diz: olha, Josafá, eu não te disse para não buscar esse miserável, estou conjecturando. Eu não disse que esse homem, que esse profeta só profetiza coisas maus? Eu falei para você. E de repente, querido, lá no meio dos falsos profetas, levanta um e começa a agredir Micaías, dizendo que o espírito que estava nele não passou para Micaías e feriu Micaías no queixo. E Micaías estava ali agora, corajoso, como homem de Deus, falando a verdade, compromisso com Deus. Então, o rei de Israel, Acabe, fala assim: olha, pega Micaías, coloca em pão de dores e água de amargura, prende ele, até eu voltar. Mas o homem de Deus, ele não é covarde. O homem de Deus não teme diante de multidão. O homem de Deus tem compromisso com Deus e sabe que Deus é na vida dele. Então o profeta Micaías diz: olha, Acabe, se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Em outras palavras, eu estou dizendo que tu vai, mas tu não volta. Você sabe o que quer dizer isso, querido? Nesse tempo que passou de eleição, preste bem atenção, o que teve de falso profeta, abriu o YouTube, um bocado de profecia para o Brasil, nenhuma se cumpriu. Falso profeta tem demais, lotado. Eis que Deus me deu uma visão, deu nada. Eis que Deus me mostra, mostrou nada. Falsa profecia. Então Acabe preferiu ouvir os 400 profetas e desce. Sabe o que Acabe faz? Eu vou tirar as roupas de rei e vou disfarçado para que ninguém saiba que eu sou o rei. Então eles descem a peleja. E agora a ordem do rei adversário é: procure o rei de Israel para matar. E eles procuram, encontram Josafá, Josafá grita que não é o rei. E eles agora, não encontrando o rei de Israel, Acabe, sabe o que acontece? Diz que um soldado pega uma flecha a esmo e lança. Sem direção, a flecha vai direto em Acabe. Tchá! E entrou. Acabe sente a flechada, começa a derramar sangue e manda seu cavaleiro dizendo: corre que eu estou ferido. E sangue começa a derramar pelo cavalo, começa a derramar pela carroça ali, pelo seu carro. E a Bíblia diz que Acabe morreu, conforme a palavra do homem de Deus. Acabe morre, que a profecia de Micaías se cumpre. Quero te dizer uma coisa: o verdadeiro homem de Deus, ele fala e acontece. Ele fala pela boca de Deus. O verdadeiro profeta, ele é boca de Deus. Nós aprendemos uma coisa, ou algumas lições com essa história. A primeira lição é que existem muitos falsos profetas. O que tem neste país e no mundo, o que bem tem é falso profeta. Eis que eu te digo,
É tanto profeta dizendo, eis que eu te digo, mas está faltando homens que diz, assim diz o Senhor. Está faltando homens e mulheres que se levantem em meio a uma geração corrupta e diga, assim diz o Senhor. É desse tipo de profetas que a igreja brasileira está precisando. Você sabe de uma coisa? Nós vemos aí recentemente a Flor de Lis sendo condenada à prisão. Sabe o que aconteceu antes disso? Um profeta de Deus, uma profetisa, se levantou muito antes e disse, olha mulher, tudo isso aqui vai acabar, porque tu tens um calcanhar de Aquiles, e vai mexer na tua família e isso e tudo vai à ruína. Sabe o que ela fez? Repreendeu dizendo que era espírito de engano. Olha o resultado dela. Queridos, aprenda uma coisa. Falsos profetas podem até trazer palavras doces ao teu ouvido, mas trará morte à tua alma. É obra de engano que vai te levar à morte. Não adianta nós corrermos atrás de falsos profetas, de palavras doces, de palavras bonitas, que tem eloquência, que fala assim, que assim diz o Senhor, e gente que corre atrás de falsos profetas, de revelação. Não sou contra a revelação, não sou contra o profeta, de forma nenhuma. Mas o que acontece é que a maturidade da igreja constituiu, a imaturidade da igreja constituiu para si, assim como Acabe, os seus falsos profetas. Hoje nós temos muitos falsos profetas. Quantas pessoas decepcionadas nós temos em igreja e fora de igreja, porque ouviu tempos atrás uma profecia ou uma palavra que não se cumpriu. E aí ele acaba atribuindo a culpa a Deus, dizendo, Deus falou isso comigo. Deus não, quem falou foi o homem. Porque aquilo que Deus fala para você, Deus cumpre em você. Você tem que ter cuidado para não confundir revelação de homens com revelação de Deus. Tem muita gente pegando revelação de homens e achando que é uma revelação de Deus para a vida dele. Cuidado, meu amado, porque isso aqui é boca de Deus para a tua vida agora. Cuidado com quem chega até você dizendo assim, é isso que eu te digo. Olha a vida de quem está falando isso com você. Pesa na balança. Veja se é uma referência para a tua vida. Veja se é uma referência de cristão, de servo, de homem de Deus mesmo. Observa, queridos. De que adianta eu e você recebermos palavras bonitas se aquilo não vai se cumprir na nossa vida? Será apenas engano para nós? Então pare de constituir sobre você falsos profetas. Pare de estar perto de falsos profetas. Falsos profetas promovem morte. Foi por causa de falsos profetas que ele desceu a Gileade ali e morreu. Ele preferiu dar ouvido aos falsos profetas do que ao verdadeiro profeta. E aqui eu aprendo outra coisa, meu amado. Nós vivemos hoje uma igreja morta. Eu não estou falando igreja aqui não. Quando eu falo igreja não é aqui, amado. É uma igreja em geral. Nós vivemos hoje uma igreja morta porque ao longo do tempo se levantou falsos profetas para falar aquilo que Deus não mandou. E as pessoas entraram em extrema ilusão e acabaram morrendo espiritualmente. Enquanto Acabe morreu fisicamente, a igreja brasileira tem morrido espiritualmente por causa de falsos profetas. Falsos profetas matam as igrejas. Falsos profetas geram morte. Falsos profetas geram decepção. Falsos profetas geram engano. Falsos profetas geram destruição. Falsos profetas deixam pessoas iludidas. Eu conheço pessoas que ao longo da vida se envolveram com falsos profetas, com revelação de homens, e hoje não conseguem mais se levantar na vida espiritual. Estão mortas espiritualmente. E quando você vai ver, mas Deus falou isso comigo, e eu estou vivendo dessa maneira. Deus não, meu amado, você deu ouvido a homens. Você deu ouvido a falsos profetas. Você tem que aprender a distinguir. Sabe o que é que Jesus disse? Escuta isso aqui. Que a gente conhece a árvore pelos
A igreja, ela quer aceitar a pessoa pelo dom, mas ela não quer receber a pessoa pelos frutos. Você quer saber se aquele homem é um homem de Deus? Você quer saber se aquela mulher é uma mulher de Deus? Olhe os frutos da vida dele. Veja quem ele é. Mas aí chega alguém e diz: eis que eu te digo, o cara é mais torto que um anzol. O cara é prostituto. Verdade, amado. O cara está no quarto, no quinto, no sexto casamento. Aí ele vem botar a mão na sua cabeça dizendo: eis que eu te digo. Abra os seus olhos espirituais. Não caia no engano de Acabe, que preferiu dar ouvido a falsos profetas. É melhor eu ouvir a repreensão de um homem de Deus do que ser enganado por um homem do diabo. Escuta, vou repetir. É melhor eu ser repreendido por um homem de Deus do que ser agradado pelo homem do diabo. É melhor eu ouvir um homem de Deus que, ainda que ele esteja falando contrário aos desejos do meu coração, do que ouvir um homem do diabo que está profetizando segundo o meu coração. Enganoso é o coração do homem. Cuidado com aquele profeta que chega até você profetizando aquilo que te agrada, profetizando chave de carro, chave de casa, chave de apartamento, chave de fazenda. É tanta chave que daqui a pouco não sobra nem chave, nem chaveiro mais na cidade. Eis que eu vejo uma chave dourada na tua mão. Não é assim? Aí você fala: rapaz, o tanto de chave que eu já ouvi, meu irmão, que lá em casa não ia caber, não. Não é assim, meu amado. Mas Acabe morreu porque preferiu ouvir falso profeta. E nós também morremos quando damos ouvidos a falsos profetas. Mas no verdadeiro profeta há vida. No verdadeiro profeta há confronto. No verdadeiro profeta não há dolo. No verdadeiro profeta há direção de Deus para a tua vida. A direção de Micaías é: não desce, não vá. Às vezes você vai aconselhar uma pessoa, você vai dar uma direção à pessoa dizendo: rapaz, não vai por aí não. Não caminha por esse caminho não. Você vai se escorregar. Você vai cair em destruição. A pessoa não ouve. Sabe por quê? Porque ele está disposto a ouvir o próprio coração. Então é mais fácil eu aceitar o profeta que profetiza segundo os desejos do meu coração, do que aceitar o profeta que está profetizando contrário ao meu coração. Então a igreja que ouve falso profeta está fadada à morte, está fadada ao fracasso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Não dê ouvido a pessoas que não tenham o Espírito Santo de Deus, não. Aquele homem que não é um homem de oração, jamais terá direção para a tua vida. O homem que não é um homem de oração, jamais terá direção para a sua vida. O homem que não tem intimidade com Deus, jamais terá a verdadeira direção para a sua vida. Essa é uma verdade que você não pode deixar sair do seu coração. E às vezes Deus nos coloca no estreito. Às vezes nós estamos muito susceptíveis aos falsos profetas. E estamos querendo matar os verdadeiros profetas. Qual foi a vontade de Acabe? Matar Micaías. Qual a vontade hoje dessa geração? Matar os falsos, os verdadeiros profetas. A igreja não pode viver sem os verdadeiros profetas. Nós precisamos dos verdadeiros profetas. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que tenham compromisso com Deus. Homens que tenham compromisso com a palavra. Esses dias eu mandei uma palavra para uma pessoa. Eu falei: minha irmã, você me perdoe, mas Deus manda te dizer: não fique resistente, o teu coração tem muita resistência. Eu percebi que ela não gostou. Mas é muito bom dizer: olha, vai vir milagre na sua vida. E quando Deus mostra para você que a pessoa tem resistência no coração?
E que você vai falar para a pessoa não gosta. Uma certa feita, eu estava lá no Iguaí, eu estava orando, na minha frente havia uma irmã e Deus falou assim comigo: fale para ela não dar ouvido a pessoas que não tenham o meu temor no coração. E ainda que essas pessoas sejam as filhas dela. Eu falei: agora lascou. Eu não vou dizer isso não. Ele falou: você vai? Aí vai, não vai, vai, não vai. Eu falei: a mulher vai me bater. Eu falei: mas você está mandando, eu vou lá. Foi, irmã, vem aqui. Assim diz o Senhor Deus para a sua vida: não dê ouvido a pessoas que não têm o meu temor no coração. E ainda que essas pessoas sejam as suas filhas. A mulher caiu em pranto e falou: meu pastor, hoje de manhã eu botei meu marido para fora de casa por causa das minhas filhas. É isso que é revelação verdadeira. Porque eu não sabia que ela tinha botado o marido dela para fora de casa. Revelação que vem de Deus testifica no coração, testifica com a vida. Revelação que vem de Deus não traz ilusão, não traz promessas falsas, mas revela o profundo e escondido, porque a Bíblia diz que Deus é aquele que revela o profundo e o escondido, com Ele mora a luz. Ainda que as palavras sejam dolorosas aos nossos corações, receba, porque é vida e paz e direção de Deus para a sua vida. E quando vem a menina dizendo: pastor, eu quero namorar com aquele rapaz, não entra por isso não, isso não é de Deus para a sua vida. Nada. Então vá, se lasque lá. Aí quando quebra a cara: mas não lhe falei para você não ir? Aquilo não era de Deus para você, aquilo era obra de engano. Aquilo era espírito de engano, minha filha. Mas porque o desejo do coração, mas porque está disposto a ouvir, eis que eu te digo, ao invés de assim diz o Senhor. E muitas vezes, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor, vai de encontro ao nosso coração. O assim diz o Senhor vai de encontro à nossa vontade. Mas saiba de uma coisa: o assim diz o Senhor é bom, perfeito e agradável, é vida e paz para cada um de nós. Assim diz o Senhor. O verdadeiro profeta tem compromisso com Deus e não com homens. Um dia, eu conversando com uma pessoa que apoiou muito esse ministério financeiramente, eu disse: irmão, não é porque você apoia esse ministério financeiramente, se tiver coisa ruim para você, eu vou falar. Se você quiser deixar de apoiar, você pode deixar, mas aquilo que o Senhor me disser, isso falarei. Mas porque muitos profetas é comprado. Não, o irmão dizima alto, o irmão oferta, é melhor falar manso. Manso não, meu irmão, se ele quiser aceitar, bem. Se ele não quiser aceitar, eu não serei cobrado por Deus. Assim diz o Senhor. Está no tempo da igreja viver. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Tem muitas pessoas que são como Acabe, não querem direção de Deus, querem confirmação de Deus. Você sabe como é que nós somos? Como Acabe, nós chegamos com o negócio pronto, com um projeto pronto e diz: Senhor, aprova. A gente que geralmente viaja muito, encontra muitas pessoas, encontra uns irmãos e fala assim: pastor, ore por mim, tem esse projeto aqui, aprove aqui. Aí você olha assim e fala: rapaz, esse negócio não vai para frente não, mano. Sai fora disso. Eu me recordo, lá na igreja de baixo, estava pregando, no meio da pregação, alguns aqui são testemunhas. O irmão tinha fechado um contrato que eu nem sabia que ele tinha fechado o contrato. Eu parei o culto, eu falei: irmão, deixa eu lhe falar um negócio. Você volte lá, desfaça o que você fez, peça desculpa ao homem, perca dinheiro, porque você assinou um contrato e você vai quebrar a cara. Alguém lembra? Aí o irmão seguiu o desejo do coração. Passa o tempo, o irmão me liga:
já em São Paulo. Pastor, eu falei, fala, meu amado, o senhor é homem de Deus mesmo? Eu falei, sim, por quê? Eu desobedeci a sua palavra, quebrei a cara e tive que vir trabalhar em São Paulo. Eu falei, ó irmão, você recebeu a palavra de Deus, eu não sabia que você tinha assinado contrato. Se Deus te mostrou, mandou você voltar atrás, é um problema seu. E eu vou te dizer mais, aí onde você está não é o teu lugar, volte. Não, quebrou a cara lá de novo, voltou. Ao invés de ir para a Conquista, foi lá para outra cidade. Me ligou lá da outra cidade, eu falei, aí também não é o seu lugar, vai quebrar a cara também. Quebrou lá de novo. Depois me ligou e falou, meu irmão, não me procure mais nada não, vai quebrando sua cara por aí, que o que eu falo não serve para você. É, irmão, porque a gente quer que confirma aquilo que já está no nosso. A gente quer viver a nossa vontade e não a vontade de Deus. Então é muito difícil você aceitar uma palavra que é contrária àquilo que você espera. É muito difícil você receber a vontade de Deus, porque você quer viver a sua vontade. Nós somos igual o menino birrento, nós queremos viver a nossa, aí a gente morre. A gente não quer ouvir assim diz o Senhor, a gente quer ouvir, eis que eu, vai ouvindo eis que eu te digo, que você vai se arrebentar todinho. Quando chegar lá, meu irmão, já é tarde. Mas a vida, a paz, a vitória está num assim diz o Senhor Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor Deus para a sua vida. Acabe gostava de profetas que profetizavam segundo o seu coração. Ei, será que nós também não gostamos de profeta que profetiza segundo o nosso coração? Será que você também não gosta de profeta que profetiza só coisas boas? Analisa aí no teu coraçãozinho, abre aí essa caixinha teimosa, e você vai ver que você fica volta e meia, friviando atrás de um profetinha, para profetizar uma coisinha boa para você. Põe a mão aqui, irmã, vê que Deus fala comigo. Não é assim? E a vida da pessoa só em declínio, só em declínio, só em destruição, só em destruição, porque falso profeta só gera destruição. Mas verdadeiro profeta, ainda que ele fale ao contrário a você, siga a palavra do homem de Deus, siga a palavra do homem de Deus, siga como a viúva de Sarepta, que mesmo sem enxergar nada, quando Elias diz, vai, assim diz o Senhor, da tua panela a farinha não vai acabar, e da tua botija o azeite não vai faltar, até que o Senhor mande chuva sobre a terra. Sabe o que a Bíblia diz? E ela foi e fez conforme a palavra do homem de Deus. Se você quer vida, se você quer paz, faça segundo a vontade do homem de Deus, a palavra do homem de Deus. Deus tem palavra para você. Talvez não seja a que você espere, mas é a que você precisa. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Coloque de pé.